Uma papelaria vende canetas nas cores azul, preto e vermelho. Assim, determine e escreva o número de maneiras de comprar 8 dessas canetas, sendo ao menos uma de cada cor. Bom, aqui o que nós precisamos definir, basicamente, é o número de variações entre as quantidades de canetas azul, preto e vermelho, de modo que essa soma seja igual a 8. E ainda com a condição de que cada uma delas tenha pelo menos uma, né, representante de cada cor. Então, chamando aqui a quantidade de canetas azuis de A, vou colocar minúsculo, a quantidade de canetas azuis de a quantidade de canetas pretas de P e a quantidade de canetas vermelhas de V, então nós queremos determinar o número de soluções positivas da equação A mais P mais V igual a 8. Bom, se fosse o número de soluções inteiras não negativas, ou seja, podendo ser igual a zero, nós poderíamos distribuir aqui as unidades, como já foi visto na parte de combinações completas, onde nós determinamos o número de soluções inteiras não negativas de uma certa equação. Aqui nós podemos transformar esta equação, onde nós queremos apenas as soluções positivas e não necessariamente as não negativas, porque aqui não pode ser zero. Então nós podemos transformar esta equação, onde nós queremos apenas soluções positivas, para uma equação de soluções inteiras não negativas, atribuindo para cada uma das variáveis uma outra variável somada a uma unidade. Ou seja, se nós denominarmos, por exemplo, a variável A como sendo uma variável x mais 1, agora x pode ser zero, porque aí nesse caso A seria no mínimo 1. Então a mesma coisa fazendo aqui para a variável P, a incógnita P, chamando essa incógnita como uma outra incógnita y mais 1, e a incógnita V como sendo uma incógnita z mais 1, ao substituir na equação original, nós temos então que x mais 1, que é a incógnita A, variável A, mais y mais 1, mais z mais 1, é igual a 8. O que nos leva a x mais y mais z, somando aqui 1 mais 1, 3, subtraindo do outro lado, então é igual a 5. Ou seja, o que nós tínhamos em A mais P mais V igual a 8, equivale agora a x mais y mais z igual a 5, pensando em termos de soluções positivas para a primeira e não negativas para a segunda. A quantidade de soluções inteiras e positivas para a equação A mais P mais V igual a 8 equivale ao número de soluções inteiras não negativas para a equação x mais y mais z igual a 5. Então, nessa equação x mais y mais z igual a 5, cada uma das incógnitas pode ser zero. Pode ser zero ou um número positivo, desde que seja inteiro. Então, o que nós vamos fazer é distribuir 5 unidades inteiras. Eu vou representar aqui por 5 bolinhas, divididas entre três incógnitas, ou seja, eu vou colocar aqui 2 separadores. Que aí cada vez que eu coloco esses separadores entre as bolinhas, nós estamos distribuindo essas 5 unidades entre as 3 variáveis, ou as 3 incógnitas. Então, o número de maneiras de fazermos essas variações, cada vez que nós atribuímos, por exemplo, se eu colocar um separador aqui e o outro no final, eu estou dizendo que x é igual a 2, que y é igual a 3 e que z é igual a 0. E nesse caso, com x igual a 2, esse exemplo, né, com y igual a 3 e z igual a 0, estamos dizendo que a variável A é igual a 3, porque é x mais 1. Então, nesse caso, seriam 3 canetas azuis. Com y igual a 3, teríamos 4 canetas pretas. E com z igual a 0, teríamos uma caneta vermelha. Então, seriam 3, 4 e 1, totalizando as 8, e é uma distribuição possível. Então, o número total de distribuições é o número de maneiras de nós variarmos a ordem entre esses 7 objetos, que são as 5 unidades e os 2 separadores. E o número de maneiras de variarmos esses 7 objetos é dado por 7 fatorial, porque estamos analisando apenas a ordem,
esses 7 objetos, mas dividido por 5 fatorial, porque as 5 unidades são iguais entre si, vezes 2 fatorial, porque os dois separadores são iguais entre si. Então, isso é o mesmo que 7 vezes 6 vezes 5 fatorial, que dividido por 5 fatorial aqui já vai cancelar. 2 fatorial é 2, então cancela 5 fatorial. 2 com 6 é 3, então 7 vezes 3, 21. Ou seja, a equação x mais y mais z igual a 5 possui 21 soluções inteiras não negativas, o que equivale a dizer que a equação a mais p mais v igual a 8 possui 21 soluções inteiras positivas, o que nos leva, então, a 21 maneiras diferentes de comprar 8 canetas, entre pretas, azuis e vermelhas, sendo ao menos uma de cada cor. Então, a resposta, 21.